E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar aí um pouco sobre o livro de Jó, não é? O Justo Sofredor, que é um livro que eu achei muito interessante. Eu li ele acho que faz umas semanas aí, umas 3 semanas, por aí. E é um livro muito bom, certo? Recomendo vocês lerem. É um bom livro, não é? Que ajuda a gente a entender um pouco a natureza do sofrimento, não é? Às vezes a gente se questiona, qual é o sentido do sofrimento? Por que eu sofro? Por que isso acontece comigo, não é? Por que isso acontece com as pessoas, não é? Basicamente o livro, de forma bem resumida ali, foi uma aposta, por assim dizer, né? O diabo fez para Deus ali, não, uma aposta que esse servo seu aí, Jó, não é? Se você tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra você, ele vai te abandonar, ele vai te maldizer. E aí Deus falou, não, eu confio no meu servo, ele não vai fazer isso. E aí Deus, né, de certa forma, deixou ali que o diabo atuasse ali no Jó. Isso aí causa muito problema, esse livro de Jó, não é? Ele causa realmente muito problema, eu gosto de bater nesse livro. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Porque, enfim, não convém pro escopo desse vídeo. Então o diabo começa a atuar na vida de Jó, tira tudo que ele tem, não é? Ele era muito rico, então os bois dele todos morreram, né? A casa dele pegou fogo, né? As ovelhas dele morreram também, os filhos dele morreram. E ele ficou doente, ele ficou com chagas pelo corpo, feridas. Enfim, então deixou ele basicamente ali num estado de desgraça, de penúria, de miséria, não é? O ápice ali do sofrimento humano, né? O ápice, né? Tirou a riqueza material dele, tirou os filhos dele, né? Que eram ali, né? A família dele. E tirou ainda a saúde dele. Então, imagine, né, pessoal? Que nível de sofrimento, não é? E Jó, não é? Apesar claro, de indignado, não é? De completamente angustiado, completamente destruído, não é? Completamente ali, eu acho que até revoltado, né, com a sua condição. Ele, em nenhum momento, ele deixa de confiar em Deus e ele blasfema contra Deus, né? Mas ele se questiona, não é? Por que está acontecendo comigo? Eu sempre fui tão justo, sempre fui tão correto nas minhas ações, por que Deus está fazendo isso comigo? Ele não entende basicamente por que está acontecendo com ele. E aí a gente tem ali também outros personagens na história, não é? A gente tem ali outras pessoas ali para corroborar ali na reflexão, para arrazoar, né, discutir ali as ideias, que são basicamente 3 amigos do Jó, que eles vão representar de certa forma ali 3 visões do sofrimento que os israelitas tinham naquela época, não é? Se eu não me engano, tá? Salvo engano meu, a primeira é que o sofrimento é um castigo, a segunda é que o sofrimento ele é uma forma que Deus tem de nos provar, de testar, e a terceira, se não me engano, é que o sofrimento ele é simplesmente um mero acaso, tá? Se eu não me engano, essas são as 3 visões de sofrimento humano que a gente encontra ali no livro de Jó, correto? E eles vão debater isso aí exaustivamente no livro todo, não é? E assim, é um livro bem fluido de ler, porque ele é escrito em forma ali de poema, não é? Em forma de salmo, não é? Por assim dizer, quase parecido com salmos, não é? Então por isso ele é bem tranquilo de ler, não é? E no final Deus intervém, não é? Aquela discussão ali, não é? Que não estava levando a lugar nenhum, eles estavam basicamente ali raciocinando em círculos, sempre caindo no mesmo lugar. E aí Deus intervém, ele intervém de uma maneira bem curiosa, né? Bem diferente, não é? Porque ele não dá uma resposta definida, mas ele deixa ali, mas ele ao mesmo tempo dá uma resposta bem definida, certo? Ele fala assim, não, aonde estavam vocês, não é? Quando eu estabeleci o firmamento, não é? Onde estava você quando eu coloquei o fundamento, quando eu estabeleci os alicerces da terra, não é? Quando eu criei o mar, quando eu criei as florestas, quando eu criei os animais,
quando eu criei tudo que existe, eu criei os universos, não é? As estrelas. Onde estavam vocês, não é? Para vocês ficarem aí julgando, não é? As minhas obras, não é? Aí Deus usa até de ironia com Jó, não é? Jó, seus dias devem ser muito numerosos, não é? Para você saber de tudo isso, não é? É até meio engraçado a gente ver que Deus tem um senso de humor aí. Senso de humor refinado. Então, basicamente Deus dá essa resposta, não é? Que de início pode parecer meio confuso, não é? Mas faz muito sentido. Simplesmente nós não conseguimos compreender Deus, porque Deus criou tudo. Ele é perfeito. Ele criou tudo, inclusive ele criou a sabedoria. Ele criou o conhecimento, ele criou o entendimento, ele criou tudo. Então, não nos é acessível conhecer os desígnios, né, do Criador, os motivos, os propósitos, não é? Porque nosso intelecto é pequeno, né? Nossa inteligência ela é limitada se a gente for comparar com a inteligência de um ser perfeito, né? Então a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber, não é? Nós não conseguimos conhecer esse tipo de coisa, né? E eu acho que assim, a vida mais tranquila é aquela que você aceita que você é limitado, entende? Você compreende que, bom, essa aqui é a minha natureza, eu sou limitado e é isso aí, não é? Eu lido muito bem com isso, não é? Você tem que aceitar a sua limitação, não é? Se reduzir a sua insignificância, né? Nós somos insignificantes, não é? Somos aqui meras formiguinhas nesse mundo, não é? Mas nós somos também ali, não é? Nós temos ali fagulhas de Deus dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos torna ali pessoas melhores, não é? Então, pessoal, não se questione o sofrimento. O sofrimento não tem resposta. Nós não conseguimos atingir a, a resposta do porquê o sofrimento existe. Nos é inacessível. É algo que, mesmo se Deus explicasse para nós qual seriam os seus motivos, a gente não ia entender, porque não é acessível ao nossa cognição, ao nosso intelecto, não é? Então, não há resposta, não é? Então, quando o ateu vem falar, o mal existe, logo Deus não existe, não é? Porque ele criou tudo imperfeito, não é? Mas e se... Aí eu adiciono ali uma terceira preposição. Mas e se Deus tem propósitos que nós não entendemos com o mal? Nós não entendemos Deus. Então, se ele tiver um propósito que não nos é acessível, não é? É algo a se pensar, não é? E se o mal for fruto da liberdade? Não é? E se o mal não foi criado por Deus, mas sim é uma consequência do nosso afastamento de Deus? E se o mal for uma consequência da nossa soberba de querer ser maior que Deus? Então, enfim, não é? Não faz muito sentido esse argumento é meio idiota, não é? É meio bobo, pode parecer muito bom de começo, mas no final não faz muito sentido, não é? Então, pessoal, quando você estiver ali passando por momentos complicados, não é? Você não não culpe a Deus, não é? Mas confie nele, não é? Porque Deus fez tanto os dias bons como os dias ruins, não é? Como está escrito em Eclesiastes, não é? E tudo tem o seu tempo debaixo do sol, como também está escrito em Eclesiastes, não é? Então tenha paciência, seja resignado como Jó, não é? Espere, porque o fim de uma coisa é melhor que o seu começo, não é? Como diz Eclesiastes também, não é? Então seja paciente, não é? Confie em Deus, tenha fé nele, tudo vai dar certo, não é? No final. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, ó. Tchau.